Olá rapaziada, vamos à nossa última videoaula agora, comentar a nossa última atividade sobre probabilidade. Esse exercício diz o seguinte, exercício número 5. Um grupo de 50 moças é classificada de acordo com a cor dos cabelos e dos olhos de cada moça, segundo a tabela. Então a gente tem uma tabela aqui. Nessa tabela a gente diz o seguinte, temos 50 moças, dessas moças 17 são loiras dos olhos azuis, conforme a gente pode observar aqui na tabela, e 9 são loiras dos olhos castanhos. 4 são morena dos olhos azuis e temos 14 moças morena dos olhos castanhos. E 3 delas são ruivas dos olhos azuis e 3 também são ruivas dos olhos castanhos. No total de 50 mulheres. Antes da gente começar, quando o exercício apresenta tabela, qual que é a minha dica para vocês? O ideal é a gente preencher a tabela. Sempre que aparecer uma tabela, eu venho e coloco todos os dados que eu tenho. Então eu sei que aqui eu tenho, nessa brincadeira, vamos olhar só nas linhas. Eu tenho 17 moças loiras, mais 9 moças loiras, dá um total de 26 moças loiras. 4 morenas com 14 morenas vai dar um total de 18 morenas e um total de 6 moças ruivas. Tá aqui. Então, eu olhei na linha, agora eu vou olhar na coluna. Vamos ver as moças que têm olhos azuis. 17 mais 4 mais 3. Isso dá um total de 24 moças com os olhos azuis. E se eu somar a coluna dos olhos castanhos, eu teria um total de 26 mulheres com os olhos azuis. Aí dá certinho aqui, ó, 24 com 26 vai dar 50. E se eu somar aqui 26 com 18, 4, 44, com 6 também vai dar 50. Vai dar um total de 50 mulheres. Vamos ver o que o exercício pergunta na alternativa A. Se você marcar um encontro com uma dessas garotas, escolhida ao acaso, qual a probabilidade dela ser loira? Aí aqui entra a definição simples de probabilidade que a gente aprendeu. O que é probabilidade? É uma divisão, onde embaixo eu coloco tudo que pode acontecer e em cima o que eu quero. Embaixo eu posso escolher qualquer uma daquelas 50 moças. Porém eu quero uma moça loira. Quantas loiras eu tenho aqui? Olhando na linha das moças loiras, eu tenho um total de 26 moças loiras. Então isso aqui vai ficar 26 dividido por 50, eu posso simplificar isso por 2, isso vai dar 13 sobre 25. Então, a probabilidade de encontrar uma moça loira é 13 num total de 25. Está aqui. Agora, no B, a gente pergunta, qual a probabilidade de ela ser morena e de olhos azuis? Então, eu tenho que ir na nossa tabela e observar quantas moças eu tenho que são morenas e ao mesmo tempo tem os olhos azuis. Então a tabela passa para a gente quantas são. Ó, morena dos olhos azuis tem apenas 4 moças. Então o que é probabilidade? É o que eu quero. Eu quero uma moça morena dos olhos azuis. Então eu tenho 4 opções de escolha. Num total de quantas moças? Num total de 50. Então, isso aqui é a probabilidade. Dividindo isso por 2, isso aqui vai dar 2 sobre 25. O C fala, morena ou ter olhos azuis. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês novamente para que ninguém esqueça. Em probabilidade, quando aparecer a palavra ou, eu tenho que somar. Então, eu vou ver a probabilidade de encontrar uma moça que seja morena e vou somar isso com a probabilidade de encontrar uma moça que tenha os olhos azuis. Então, dela ser morena, quantas moças morenas nós temos? Vamos dar uma olhada lá na tabela. Morena, se eu olhar na linha aqui, ó, morenas são 18. E eu quero morena de olhos azuis. Olhos azuis aqui no total são
24. Então vamos lá, ó, tenho 18 moças morenas e no total eu tenho 24 moças com os olhos azuis. Então vai ficar 18, que é o total de moças morenas, num total de 50 moças, mais moças dos olhos azuis. A gente observou que dos olhos azuis eu tenho 24, num total de 50. Só que aqui, pessoal, vocês precisam tomar muito cuidado que a gente precisa subtrair, tirar, porque tem moças que foram contadas 2 vezes. Observem bem. Essas 4 moças aqui, essas 4 moças, elas possuem olhos azuis e são ao mesmo tempo morenas. Quando eu calculei a probabilidade das morenas, eu contei essas 4 moças. Quando eu calculei e somei com a probabilidade das moças de olhos azuis, eu somei essas 4 moças morenas de olhos azuis. Então, esse número 4 está sendo contado 2 vezes. Então, a gente precisa subtrair esse valor. Então, sempre que tiver o ou, eu vejo se existe uma intersecção entre eles. É possível ter moça morena e de olhos azuis ao mesmo tempo? Sim. Então, eu vou subtrair as morenas que possuem os olhos azuis ao mesmo tempo. Isso chama intersecção. Que são quantas moças no total? 4 num total de 50. Resolvendo essa conta, 18 mais 24 menos 4, isso aqui vai dar 38 sobre 50. E simplificando isso aqui por 2, vai dar 19 sobre 25. Então, vocês precisam tomar muito cuidado no ou para ver se não existe uma intersecção. Aí, o outro exercício diz o seguinte. Está chovendo. Quando você encontra a garota, seus cabelos estão completamente cobertos, mas você percebe que ela tem olhos castanhos. Qual a probabilidade que ela seja morena? Pessoal, observa bem, em todos os exercícios a gente colocou o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Tudo que pode acontecer, como sendo igual a 50, ou seja, qualquer uma das 50 moças. Esse exercício diz o seguinte, ó. Como estava chovendo, a gente foi encontrar a garota. Só que a gente observou que essa garota estava com os cabelos completamente cobertos. Mas eu tenho uma informação a respeito dela. Ó, qual a informação que eu tenho? Que ela tem os olhos castanhos. Então, meu espaço amostral mudou. Pode ser todas as garotas, porém eu sei que essa garota ela tem o quê? Os olhos castanhos. Então, quando eu for calcular a minha probabilidade, o meu espaço amostral não vai ser mais 50. Por quê? Porque eu sei que agora que a garota que eu vou escolher, que está lá, ela tem os olhos castanhos. Então, quantas garotas têm os olhos castanhos? Observando a coluna dos olhos castanhos, que é a segunda coluna, nós iremos observar que existem 26 garotas com os olhos castanhos. Qual a pergunta do exercício? A pergunta é, qual a probabilidade que ela seja morena? Dentre essas 26 moças que possuem os olhos castanhos, quantas são morenas? Observando na tabela, segunda linha com a segunda coluna, a gente percebe que apenas 14 são morenas dos olhos castanhos. Então, o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Repito para vocês, isso chama probabilidade condicional porque eu mudei o espaço amostral. Simplificando isso aqui por 2, isso aqui vai dar 7 sobre 13. Essa é a probabilidade. Então esse vídeo aí é mais um exercício simples sobre probabilidade. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula, pessoal.